Muitas coisas têm acontecido esses dias e a gente vem vendo a prova do amor de Deus no coração da gente. Aleluia. Principalmente lá na nossa igreja. Glória a Deus. Toda vez que eu prego eu começo a chorar, não tem jeito. Aleluia. Mas é porque o amor de Deus é muito grande por nós. E às vezes nós não reconhecemos isso. Porque quando a gente reconhece isso, aí a gente toma posição de filho. Então, que a gente reconheça o que Ele tem para as nossas vidas. E nessa noite eu gostaria que você fechasse seu olho. Nós vamos fazer uma oração para começar a palavra. Não é porque a gente está numa chácara que a gente não tem que ter reverência. Amém? Nós viemos aqui em prol do reino, nós viemos adorar Jesus, independente do lugar que seja. Nós queremos que Ele seja o foco. Amém? Pai, nós estamos aqui, Jesus, na Tua presença, que ela é real, a Tua presença é real. Nós servimos a um Deus vivo, Pai, nós podemos sentir Você. Muitas pessoas hoje em dia servem a Deus mortos, mas nós servimos a um Deus vivo, que nos toca, que fala conosco. Senhor, venha nessa noite, através da minha vida, falar o que Você tem para eles. Que a minha boca seja instrumento, Pai, para sair palavras que venham do Teu coração, Jesus. Que Você cresça na vida de cada um aqui, não só na minha vida. E que nós venhamos nos diminuir, que nós venhamos nos esvaziar das nossas vontades, da nossa carne. E que venha reinar o Espírito Santo de Deus na vida de cada um aqui, Pai. Obrigada pela presença de cada um. Todos que o Senhor trouxe aqui e os que não vieram, o Senhor guarda. Obrigada, como a Soraya disse, isso é um culto de gratidão. Nós só temos gratidão, Jesus, por tudo que o Senhor fez nesse ano e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Amém? Aleluia. Ai, Deus me deu uma palavra e a palavra ela é tão linda que eu falei assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir falar 3 versículos. Eu vou querer falar o texto todo, mas eu vou tentar ser breve. A minha voz está um pouco irritante porque eu fiquei gripada, mas eu já estou curada, amém? Então, um pouco de paciência aqui se minha voz der ficar um pouco rouca. E nesses últimos dias nós estamos sendo muito confrontados, porque o diabo sabe o propósito que Deus tem na vida de cada um aqui. E ele vai tentar nos parar. Foi o que a Gabriela, o Júnior e o Gabriel cantaram aqui, que no final das contas vai valer a pena. Eu quero te perguntar se você tem isso no seu coração. Você crê que vai valer a pena no final? Porque Jesus quer que nós creiamos nisso, que nós creiamos na palavra dele. Você tem que crer que vai valer a pena. Nós cantamos, vai valer a pena. Toda essa caminhada, a gente tem que ter a convicção, a certeza de que vai valer a pena. E eu creio que vai valer a pena. Já está valendo. Então, com isso, eu tenho algumas perguntas. Quem você é? Quem é Jesus? E o que Jesus veio fazer? Muitas das vezes, a gente prega sobre muitas coisas relacionadas a Cristo. A gente prega sobre fé, sobre amor, sobre prosperidade. A gente prega sobre muitas coisas que envolvem o reino de Cristo, sim. Mas muitas das vezes a gente esquece de falar o principal, que é Jesus. E aí a palavra que Deus me trouxe, falei, Senhor, o que você quer que fale com esses jovens? Qual é a palavra que o Senhor quer que leve para eles? E Ele falou, é só falar de mim. Vai e fale de mim, de Jesus. Muitas das vezes a gente perde muito tempo com muitas coisas. E o que na verdade que nos basta é apenas Ele. Então, Ele trouxe uma palavra para mim. E antes de eu começar a ler, com relação às perguntas que eu fiz, né? A gente assistiu aquele filme Mais Que Vencedores e um cara que está doente pergunta para ele, fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta, quem você é?
E aí o cara começa a falar, eu sou... Qual era a profissão dele, pai? Isso. Eu sou treinador. Ah, mas o que você é mais? Ah, eu sou pai. O que você é mais? Eu sou um marido. Ah, o que você é mais? Isso define você? É o que você é? E ele começa a falar várias coisas que ele é. E aí o cara fala, mas que mais que você é? Aí ele, no final, ele fala, ah, eu sou cristão. Aí ele pega e fala assim, se isso mostra o tempo que você investe nas suas coisas. A última coisa que você falou é que você é cristão. Então, o seu tempo você tem investido em ser treinador, em ser pai, em ser marido, mas a última coisa que você deveria ter colocado como primeiro, você não colocou, que é ser cristão. Quando nós sabemos quem nós somos, em quem nós estamos edificados, quem é que nos sustenta, a primeira coisa que tem que vir na nossa mente é Cristo. Quando perguntarem quem você é, qual é a sua identidade? Cara, eu sou de Cristo. Cristo vive em mim, e é isso. O resto vem depois. Eu sou estudante, eu sou filha, eu sou não sei o quê, mas primeiramente eu sou Cristo, eu sou de Cristo. E é isso que Deus falou muito comigo, porque o inimigo vem atingir na nossa mente, principalmente através da nossa identidade. Ele quer saber se você sabe quem você é. Ele sabe o Deus que você serve, mas ele quer saber se você sabe o Deus que tem em você. Ele quer saber se você sabe que o Deus que habita em você é aquele que você fala, que é grande, que é poderoso, mas ele quer saber se você realmente crê nisso. Então nós temos que ter uma identidade de Cristo, porque nós nos fortalecemos nele, amém? Nele nós vencemos tudo, nele nós somos mais que vencedores. E o que é Jesus? Eu enviei o convite para algum de vocês. Qual era o tema? É tudo sobre ele. E tudo se resume a Cristo. Se a gente for pensar, tudo se resume a ele. Ele tem que ser o centro das nossas vidas. E quando a gente pergunta quem é Jesus, né? O que é Jesus para você? Cara, Jesus é um cara legal, que fez várias coisas, fez milagres, mas e aí? Minha mãe também é uma mulher legal. Mas isso não muda muita coisa. Nós temos que mostrar quem Cristo é para as pessoas. Muitas das vezes nós queremos impor alguma coisa sobre Cristo, mas nós temos só que falar o básico do Evangelho, anunciar as boas novas, nós temos que falar do amor dele. E é isso que vai convencer as pessoas, é o Espírito Santo que convence as pessoas de Cristo. Eu não vou chegar em ninguém e falar, cara, você tem que aceitar Jesus e é isso, que senão você vai para o inferno e você para de usar essa roupa que você vai para o inferno. Não, é falando a verdade, é falando a palavra, que ele nos amou primeiro e por isso que nós temos o amor dele dentro da gente, amém? Então, gostaria que vocês abrissem em... Gente, eu juro que eu vou tentar ser rápida. Porque todo mundo fala que eu sou filha do Ricardo, eu falo muito, então... Aleluia. Aleluia. Romanos 8. Todo mundo já leu assim, eu acho, Romanos 8. Mas Deus falou muito comigo para passar para vocês. E eu gosto muito de falar, toda vez que eu abro culto lá na igreja, qual é a sua esperança? O que te faz crer no amanhã? As pessoas do mundo, elas estão perdidas, elas estão sedentas de algo que preenche o vazio delas. E só nós podemos oferecer isso através da palavra, através de Cristo nas nossas vidas. E a nossa esperança, diferente da deles, a nossa esperança está em Cristo, amém? A nossa esperança é Cristo. Nós esperamos a volta dele, como a gente cantou. Como que será no dia? O que a gente vai dizer? Mas nós temos que estar prontos. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Romanos 8, 18. A glória futura. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A gente passa por muitas situações, muitas dificuldades, mas
nós somos nova criatura, nós temos Cristo. Então a nossa vida não é mais baseada na terra. Amém? Os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Jesus nos espera com uma glória muito maior. Às vezes a gente vê um problema nosso, a gente coloca como se fosse uma montanha que a gente não consegue passar. Mas quando a gente tem Cristo dentro da gente, a gente fala, não, eu vou passar, porque eu tenho um Deus que é poderoso e Ele me torna mais que vencedor para poder tudo. Amém? 19. Eu peço que vocês vão acompanhando comigo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O mundo está sedento. O mundo precisa saber de Cristo. E aqui ele fala que eles aguardam com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, existem filhos de Deus. Mas se ele fala aqui que eles aguardam com expectativa para que seja revelado, é porque muitos de nós estamos em oculto. Nós não estamos transparecendo Cristo. Então a criação, ela aguarda com uma expectativa muito grande para que os filhos de Deus revelem Cristo. Do que adianta a gente falar sobre Cristo, louvar sobre Cristo, se a gente não viver Cristo? O mundo pode estar do jeito que está. Eu creio que uma das coisas é porque nós não estamos... O Evangelho, né? A gente não está transparecendo o Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Às vezes a gente deixa um pouco em falta. Então, a natureza aguarda com grande expectativa que nós revelemos o nosso Cristo. 20. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. O mundo não está assim, né? Porque eles escolheram. Aqui ele fala que ele foi submetido à futilidade, à vaidade. O pecado entrou no mundo e o mundo ficou perdido, mas graças a Deus, Deus deu seu único filho para que a gente fosse salvo. E é isso que nós temos que anunciar. O Evangelho, ele traz boas novas. Tem algumas pessoas que acham que Deus é um Deus mau, que anunciam coisas de Deus, mas é o que ele conhece de Deus. Porque se ele conhecesse o Pai verdadeiro que Deus é, ele anunciaria só o amor. A gente estaria transbordando em amor. Amém? De que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência e que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores em parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Nós esperamos por algo que é eterno. Nós esperamos por algo que nós não vemos. Mas nós sabemos que a gente serve para um Deus vivo. Amém? Então, a nossa esperança está naquilo que a gente não vê. Você não tem que esperar no seu emprego, você não tem que esperar na sua faculdade, você não tem que esperar nos seus bens materiais. Tudo isso aqui fala que a esperança é o que não se vê. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é essa, que Ele vai vir nos buscar. Nós vamos para a eternidade com o Pai. Mas, 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gente, essa palavra, ela é tão confortante. Na maioria das vezes lá na igreja, eu sempre trago uma palavra de exortação, e não é porque eu quero, porque o Espírito Santo sempre bota para falar uma palavra de exortação, mas essa palavra aqui, ela vem para nos confortar. Ela vem para nos relembrar o Cristo que nós servimos. Qual é a nossa esperança? Aonde nós temos que colocar tudo e todas as nossas coisas. Nós não temos que basear no mundo onde a gente está vivendo. Na Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará. E ele não está falando do mundo. O mundo já está frio. Ele fala que o amor de muitos vai se esfriar.
Então, é dentro da igreja, nós temos que estar atento, manter os nossos corações aquecidos com Cristo, com a palavra, para que o nosso coração não se esfrie, para que a gente não se afaste dos propósitos que Cristo tem. E é muito sério, porque eu estava conversando com meu pai esses dias, com a Eduarda também. O reino espiritual, ele não brinca. O diabo não brinca. O reino espiritual, ele é real. Muitas das vezes a gente brinca de ser crente, de ir para a igreja, mas o diabo sabe os seus pensamentos, não, ele sabe quem você acha que você é em Cristo. Porque Deus sabe os filhos que ele criou, mas o diabo quer saber se você sabe quem você é em Cristo. Então, mesmo na nossa fraqueza, o Espírito nos ajuda. Mesmo que a gente fale, não sei orar, não tem essa com Jesus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus conhece o coração de cada um. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe de tudo que você precisa, mas a gente precisa colocar Ele em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A gente tem que deixar de perder tempo com muitas coisas. Muitas coisas que a gente está colocando prioridade na nossa vida. Eu creio que esse ano que vem será um novo ano, não só para a nossa igreja, mas eu acho que para o corpo de Cristo em geral. Está havendo esse avivamento. Mas nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que está sendo inserido em nosso meio. Com toda a palavra que está sendo inserida. Com os louvores. E nós temos que aprender na palavra. Não apenas ir no culto ouvir o que o pastor fala. Que ele seja um intermediador entre você e Deus. Não precisa mais de um intermediador. Nós temos Cristo dentro da gente. A gente pode falar com Jesus. A gente pode falar o que a gente precisa. As nossas dores, os nossos sofrimentos. Que Ele é o nosso melhor amigo e Ele vai nos ajudar. Amém? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos dos irmãos. Você crê que você é a imagem de Cristo? Todas as acusações que vêm na nossa mente, falando coisas que nós não somos, não vêm de Deus. Nós temos que repreender. E Ele fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo. No filme ele até fala, a menina, ela não conheceu o pai nem a mãe. E aí uma pessoa fala do evangelho para ela e manda ela ler Efésios, que eu não lembro qual é o capítulo. E aí ela fala, vai lendo tudo lá, que mostra tudo o que você é. Nós somos filhos, nós fomos escolhidos. Nós somos tudo em Cristo. Amém? E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Isso tudo ele fala da gente. Quem foi chamado aqui por Cristo? Amém? Ele fala, quem os chamou, também justificou. Quantos são justos? Nós somos justificados. E quem também justificou, também os glorificou. Nós estamos em um processo de glorificação. Nós seremos glorificados juntamente com Cristo quando Ele vier buscar a gente para a eternidade. Amém? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é tão forte que se a gente, em toda situação que vier de afronte na nossa vida, a gente declarar a palavra, o diabo vai se irritar de uma forma. Porque se vier uma situação na tua vida e você fala, cara, se Deus é por mim, quem será contra mim? O diabo, ó, murcha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Que Deus é esse? As pessoas do mundo
servem a vários deuses, outras religiões falam de vários deuses, mas o único que fala sobre salvação é Cristo. O único que fala, se você vir por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então ele é o único que oferece salvação. Muitas das vezes eu tenho até amigos ateus, a gente até brinca, eu e meu pai, cara, eles têm mais fé que a gente, porque crê que de uma explosão gerou o mundo, gerou o macaco, gerou os seres humanos, eles têm muita fé. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com o que Cristo falou pra gente. E quem não poupou o seu próprio filho, quem entregou o seu próprio filho à morte, ele não nos dará todas as coisas? Se ele deu o bem mais valioso que ele tinha, que era o filho dele, você acha que Deus não vai te dar o que você precisa? Mas o que você vai fazer com o que você pediu, com o que você diz que precisa, é o que vai definir. Eu estava conversando com meu pai também. Eu fico assim, gente, tem pessoas que vivem, se convertem depois de uma experiência assim, louca com Cristo. E permanecem. E tem outras pessoas que acontecem experiências assim, milagres na vida da pessoa, e a pessoa continua a vida do mesmo jeito. Então, para que você pede algo para Deus, se você vai continuar vivendo sua vida do mesmo jeito? Eu fico impressionada como que, sei lá, Deus cura alguém de algum câncer, livra de acidentes, assim, que a gente nem acredita, e a pessoa, em vez de dar o testemunho, pregar do evangelho, de tudo que Deus fez na vida da pessoa, a pessoa volta para a sua vida normal. O que você vai fazer com o que você pede para Deus, se Ele te der? Ele conhece as intenções do nosso coração. Meu pai até falou que viu um vídeo que um pastor super famoso estava andando no aeroporto, e aí essa mulher chega e fala, pastor, não sei o que, achei você. Eu queria muito que o Senhor orasse por mim, eu tenho esse problema nessa perna, eu não consigo andar direito, e tal, que bom que eu te encontrei. Aí ele falou assim, tá, mas se eu orar, Jesus vai te curar, mas depois daqui, o que você vai fazer? Ela, como assim? Vou fazer minhas coisas, né? Vou andar aí. Aí ele falou assim, ué, você quer a cura só pra você continuar a sua vida do mesmo jeito? Gente, Jesus quer realizar maravilhas no nosso meio. Mas nós temos que saber o que nós vamos fazer com essas maravilhas. Nós temos que usar essas maravilhas, esses milagres que Ele faz na nossa vida, para proclamar o Evangelho. Não para ficar estático. Nós não nascemos para ficar parado. Nós nascemos para ir pregar o Evangelho. E continuando, ele fala: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Eu vou repetir esse. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu por você. E mais, ele ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Gente, nós servimos a um Deus assim, maravilhoso. Jesus, eu sempre falo assim, o ato que aconteceu na cruz, a consumação, é um ato lindo. Mas eu gosto de lembrar do meu Jesus ressuscitado, do meu Jesus vivo, dentro da gente. Ele morreu para que nós fôssemos salvos. Nós temos que ter essa convicção, que Jesus morreu por nós para nós sermos salvos. E quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo, amém? Nós podemos nos afastar de Cristo, mas Ele não se afasta de nós. Nada pode nos separar do amor dEle. Aí Ele fala: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Por seguir o Evangelho, nós vamos ser perseguidos.
E como diz aqui, nós somos levados à morte como se fôssemos ovelhas destinadas ao matadouro. Mas nós temos um Deus que nos livra de tudo. Nós temos um Deus que começou uma boa obra e vai aperfeiçoar até a volta dele. Nós temos um Deus vivo dentro da gente, um amigo, um conselheiro. E ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode te separar do amor de Cristo, nada. Tribulação nenhuma, angústia nenhuma, perseguição nenhuma, fome nenhuma pode te separar do amor de Cristo. Você tem isso convicto no seu coração? Que nada pode te separar do amor de Cristo? Ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos o amar e amar nossos irmãos. É um amor tão grande, que não é para ficar retido dentro de nós. Nós temos que transbordar esse amor. Nós temos que transparecer esse amor que é Cristo. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Independente de qualquer coisa, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu creio que em 2020 será um ano que, assim, o ministério de cada um vai crescer aqui. Que o Senhor revelará a sua face para cada um aqui. Que o Senhor dará palavras, que o Senhor dará novos louvores. E nós temos que estar preparados, porque a volta de Jesus está perto. Está perto. Muitas das vezes a gente acha, como o Júnior disse, assim, pode ser amanhã. A gente acha que é uma coisa muito longa, a longo prazo. Mas e se Jesus voltar amanhã, nós temos que estar preparados. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, esse versículo é a coisa mais linda. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nossos corações. A palavra que Deus tinha me dado para essa noite é essa, mas Ele fala que Ele tem que ser o centro da nossa vida. Como que a gente quer que algumas situações da nossa vida mudem se a gente não coloca Ele como centro? Nós temos que colocar Ele como centro, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Os caminhos dEle são muito melhores, muito mais altos que os nossos. Às vezes a gente olha algo que a gente quer e Deus lá na frente está falando: você está olhando para isso que é tão pequeno, e eu tenho algo tão grande para ti. Eu tenho algo tão maior para a sua vida. Nós temos que crer. E Deus fala que nós temos que anunciar as boas novas. O Evangelho são boas novas. Nós temos que transparecer isso nas nossas vidas. Deus tem cobrado muito da gente. Deus tem usado pessoas lá também na nossa igreja para falar isso para cada um. Que nós temos que transparecer Cristo. E está havendo um crescimento muito grande. Está havendo um crescimento porque nós estamos sendo edificados na palavra. E quando nós somos edificados na palavra, nós somos edificados numa rocha que é inabalável. Pode vir tribulação, pode vir fome, pode vir nudez, morte, mas nada pode nos separar do amor de Cristo. E eu creio que nós seremos um povo que estaremos prontos quando Jesus voltar. Que quando Jesus voltar, Ele vai falar assim: pode entrar, eu te conheço. Eu falo contigo. Você teve comunhão comigo. Ele vai falar: pode entrar para minha casa. Pode vir morar comigo na eternidade. Eu creio que nós seremos um povo que nós ouviremos isso. Mas nós precisamos edificar a nossa casa em Cristo. E Ele colocou isso muito forte no meu coração. Que a mensagem que nós pregamos também precisa ser completa. Amém? Então, Jesus é aquele que era, Ele é e Ele há de vir. Nós temos que pregar sobre a volta dEle. A volta dEle está perto. Ele nos cobra a todo minuto.
Mas muitas das vezes a gente coloca nossas vontades em primeiro lugar. Mas eu creio que nós seremos um povo que tudo nosso será fundamentado no Espírito. A nossa vida se inclinará para o Espírito. Passará a reinar o Espírito sobre a carne. Nós alimentaremos o Espírito, nós não alimentaremos mais a carne. Nós seremos fundamentados na palavra dele, o verdadeiro Evangelho. Então, anuncie a volta de Cristo. Anuncie o amor dele. Anuncie para as pessoas que ele é a esperança, que ele é a vida. Não tem outro Deus, não tem outra pessoa, não tem um lugar que não seja nele que traga vida. Na Bíblia fala que é aquele que ainda morto, se estiver com ele, viverá. Nós temos que anunciar isso. Nós temos que ser um canal de anunciar boas novas. As pessoas precisam saber que ele vive, que é um Cristo vivo que nós servimos. E que ele está voltando. E não só as pessoas, mas nós também. Como eu disse, o amor de muitos vai se esfriar. Nós temos que estar atentos. Porque não será no mundo, será dentro da igreja que o amor vai se esfriar. Nós temos que estar com o nosso foco, o nosso olho fixo no nosso alvo, que é Cristo. Porque a gente não vai se desviar. Quando nós temos os olhos fixos em Cristo, só Ele nos basta. Nada mais nos atrapalha. Nenhum ruído vai penetrar os nossos ouvidos, a não ser a voz dEle. E Ele fala... E que esse Jesus que nosso coração se alegra ao ouvir, não é o que fala Jesus que vai te levar para o inferno.